Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão do texto de Atos 18, dos versos 9 e 10, que tem a ver com a expiação limitada. Diz assim a palavra do Senhor: E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. O contexto maior desses versos que eu li, Paulo chega à cidade de Corinto e lá o apóstolo Paulo prega o evangelho. Nós vamos ver que ali foi quando o apóstolo Paulo conheceu Áquila e Priscila, e ali eles eram fazedores de tendas. Então, Paulo, de sábado a sábado, estava debatendo todos os dias na sinagoga e ele estava convencendo judeus e gregos por meio da pregação do evangelho. A um certo ponto, esses judeus se opuseram e proferiram ofensas. É quando Paulo, então, ele sacode as suas roupas e ele deixa claro que Deus não iria cobrar dele o sangue daquelas pessoas e que ele era inocente e que a partir daquele ponto ele iria se voltar para pregar o evangelho aos gentios. É nesse contexto onde muitas pessoas começam a se converter na cidade de Corinto. E é onde entra esse texto de Atos 18, dos versos 9 e 10. Mas a pergunta que não quer calar é essa: por quem ou por quantos Cristo morreu? Será que foi por todos? Será que foi por alguns? Sabe, a pergunta que deveríamos fazer é: será que nós merecemos a salvação? Deus se tornaria injusto se ele não quisesse salvar ninguém? Deus se tornaria injusto se ele quisesse salvar a todos, sem exceção? Deus se tornaria injusto por querer salvar alguns e não a todos? O problema do ser humano é aquele senso próprio de justiça. E baseado no seu humanismo, ele acredita que se Jesus não morreu por todos, e muitos crentes acreditam nisso, então Deus seria injusto. Eu entendo o seguinte, que se Jesus morreu por todos, todos vão ser salvos, porque é Deus que foi àquela cruz e se sacrificou e expiou e derramou o seu sangue. Mas se ele morreu por um grupo seleto dentre todos os povos da terra, então ele está cumprindo o seu propósito, o evangelho está avançando e triunfando, e todos aqueles por quem Cristo morreu serão alcançados. E é isso que o texto vai deixar claro aqui para nós, nos versos 9 e 10. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: Não temas, mas fale e não te cales. Essa é a beleza da vitória do evangelho. Deus salvará todos por quem Cristo morreu, por todos por quem Cristo expiou o seu sangue. Aqueles serão convencidos por meio da mensagem do evangelho. O Espírito Santo convencerá essas pessoas do pecado e da justiça do juízo. E essas pessoas serão salvas dos seus pecados. Mas o interessante é que, como crentes, somos chamados a não temer, a não termos medo de pregar toda a verdade de Deus, ainda que ela possa nos trazer prejuízos físicos. E aí Deus, ainda falando com o apóstolo Paulo, diz: Porque estou contigo e ninguém te atacará para fazer mal algum. Isso me lembra quando Jesus fala lá em Mateus 28, no verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, na empreitada do evangelho, os arautos de Deus não estão sozinhos. E por fim ele fala: pois tenho muita gente nesta cidade. Não todos em Corinto iriam se converter, mas muitos iriam se converter, porque Deus tem um povo que ele escolheu. Somos chamados a não ter medo de pregar o evangelho para todos quanto cruzarem o nosso caminho. Isso porque o Senhor está conosco, nos dando a graça que fortalece
e que nos impulsiona a pregar, sabendo que os eleitos irão, ao ouvir a mensagem do Evangelho, crer e serem salvos. Esse texto me mostra que eu não posso ter medo de pregar o Evangelho. Isso porque Deus está comigo nessa obra e não irá me desamparar. Sabe, que Deus possa nos dar força por meio da sua graça para pregarmos o Evangelho em todos os lugares. Porque ali, em todos esses lugares, o Senhor tem da sua gente. O Senhor tem aqueles por quem Cristo expiou o seu sangue. Que você possa pensar nisso. Será que Jesus morreu por todos? Ou será que Jesus morreu por todos os eleitos dessa terra? Eu creio na expiação limitada. Eu creio que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por um grupo que foi predestinado na eternidade para a salvação. Pense nisso. Que Deus te abençoe.